Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Regina Ostin, especialista em comunicação organizacional, estratégica e humanizada. E hoje eu vou falar mais um pouquinho de gestão de crise. Nós temos uma convidada aqui, a Patrícia Pêssego, que já já vai se apresentar. E hoje nós vamos falar de 3 pontos. Quais as características de uma crise? Que tipo de eventos críticos podem desencadear uma crise? E, por fim, uma dica básica que as empresas podem adotar, tendo ou não protocolo de gestão de crise. Olá, Patrícia, tudo bem? Que bom tê-la aqui com a gente. A Patrícia, a gente dividiu a bancada de trabalho por 5 anos numa organização e ela vai se apresentar. Paty, fala um pouco para a gente da tua trajetória e da tua relação com o tema gestão de crises. Oi, Regina, obrigada aí pela oportunidade. Me apresentando, eu sou Patrícia Pêssego, tenho aí por volta de 25 anos de atuação nessa área de comunicação organizacional. É uma área que sempre foi minha paixão, né? Me formei e me especializei nessa área. Trabalhei aí em grandes multinacionais e, lógico, acompanhando toda essa jornada de comunicação, desenvolvi bastante a questão de gerenciamento de crise, né, em diferentes setores. Então, vivenciei aí bastante situações, trazendo um conhecimento mais tácito, mas também estudando e aprofundando o conhecimento nessa área. E é o que a gente pretende fazer aqui, compartilhar bastante esse conhecimento com todo mundo que participar. Legal. A Patrícia vai ser minha parceira no curso de Gestão de Crises, que a gente vai dar de 5 a 9 de outubro. E para a gente começar, então, quais as características de uma crise? Então, uma crise ocorre de repente, né? Ela geralmente não afeta somente uma planta ou uma unidade ou uma área, ela pode escalonar e acabar afetando toda a organização. Ela compromete a estratégia do negócio e também os resultados, que foi o que eu falei no vídeo anterior do impacto nos resultados. E aí, Patrícia, eu queria saber de você quais eventos críticos você, na sua experiência, né, acredita que podem desencadear uma crise? Normalmente eu classifico, até para facilitar, né, em duas situações. Situações que estão conectadas com a operação daquela organização, seja ela uma organização privada ou pública ou até do terceiro setor, e situações que estão totalmente desconectadas com a sua operação, mas conectadas com o seu ecossistema, né? Então, hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma delas que é uma pandemia. Não tem nada a ver com a operação da organização, mas a organização, por estar inserida nessa sociedade, obviamente está fazendo a gestão dessa situação. E aí, quando a gente vai mais especificamente falar de uma situação crítica, você pode chegar em coisas bem minuciosas, como, por exemplo, uma licença que você tenha da sua operação e que esteja vencida, um acidente de trabalho, uma greve específica de um setor, um problema no produto, um problema na qualidade do produto. Hoje em dia, ainda mais especificamente, ataques cibernéticos, vazamento de informação, questões mais relacionadas ao digital, né? Então, são problemas que podem permear toda a tua organização e que você aí precisa desenvolver a capacidade de detectar isso o mais cedo possível. Perfeito, né? É tanta coisa que pode gerar uma crise que a gente nem imagina, né? E pensando aí nesses nossos mais de 20 anos de experiência nesse assunto, Patrícia, vamos pensar aí que tema que a gente pode trazer para as pessoas, um tema que não seja muito abrangente, mas que pode acabar comprometendo os resultados, a reputação, a imagem. Uhum. O que você pensou que a gente poderia trazer até como exemplo? Eu acho que assim, hoje um exemplo grande é a pandemia e eu acho que está todo mundo vivenciando isso, então a gente pode falar disso durante o curso, mas mais especificamente, o que pode ser, né? Quando você tem uma operação e você, por exemplo, oferece alimentação dentro da sua unidade ou da sua fábrica ou da sua empresa, já não é uma operação gerida por você, é uma operação feita por um terceiro normalmente, né? Você contrata um fornecedor de alimentação e isso acontece todos os dias na sua empresa. Se acontecer qualquer problema de contaminação, épocas de salmonela, né, e tal, você já vai ter ali uma potencial crise, né?
E aí eu acho que o segredo é que momento que eu decreto que eu estou em crise, né? Então, eu já vivi situações como essa, você tem uma pessoa doente ou uma pessoa que não passou bem depois do almoço, já levanta a antena, porque aquilo pode atingir mais de uma pessoa. Então, acho que o grande segredo é um pouco dessa cultura estar permeada na organização, né? Quem que uma pessoa que passou mal vai procurar, normalmente? Ou é o departamento médico, ou ela vai para um hospital. Como é que a gente detecta que isso está acontecendo? E quando 2 pessoas já procuraram, 3, 4, a crise vai escalonando. Ela começa pequenininha, você trata uma pessoa, daqui a pouco tem 2, 3, 4, 5, 10, 15, né? Então, é um potencial que começou ali pequenininho. Quanto mais cedo você se preparou pensando que esse pior poderia acontecer, melhor você vai gerenciar a situação. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com agora uma frase que tem muita relação com essa sua fala, né? Que diz o seguinte, né? Espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Às vezes as pessoas que lidam com gestão de crise são vistas como trágicas, né? Ah, é muito trágico pensar e que pode acontecer até a morte de alguém, mas é a realidade, você tem que estar preparado, porque você tem que pensar o que o meu RH tem que fazer, o que o jurídico tem que fazer, o que eu vou comunicar aos meus públicos, né? E o Leandro Carnal até traz uma frase que tem muita relação com isso, que diz que quando o navio está afundando, quem pensa positivo afunda junto com quem pensa negativo. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não adianta só a gente mentalizar positivamente numa crise, a gente tem que agir, e essa ação ela tem um trabalho prévio, um trabalho durante e um trabalho pós-crise, né, Patrícia? Exato. E aí, para a gente encerrar o nosso momento agora de gestão de crises, né, nós gostaríamos de deixar para vocês uma dica básica que significa o seguinte: se acontecer um problema, 3 coisas são fundamentais: reconhecer o problema, pedir desculpas aos seus públicos e dizer o que está fazendo para resolver. Então, isso é fundamental. Eu e a Patrícia, a gente vai aprofundar esse tema no curso Gestão de Crises, que é de 5 a 9 de outubro, a partir das 18h30, online pelo Zoom. E se você quiser saber mais sobre esse curso, a gente vai deixar o link também para você entrar e ter toda a programação, ou escreve para mim e eu mando para você também, tá bom? Patrícia, super, super obrigada, né? A gente vai estar mais vezes juntas aqui falando com as pessoas. Sim. E até a próxima, então, né? Até. Obrigada e vejo vocês por lá, hein? Vamos participar. Tchau.